Nesse vídeo você vai saber como fazer essa caixa de luxo inspirada nos jogos Assassin's Creed. É uma dica que eu deixei para o Dia dos Namorados, gostaria de ter postado antes do dia, só que como eu fiz para presentear o meu namorado, eu fiquei com medo dele ver antes aqui pelo canal e estragar a surpresa. Mas vai servir para você presentear qualquer pessoa que goste dessa série de jogos. Eu usei uma caixa de MDF no tamanho 15 por 15 de largura e comprimento e 10 centímetros de altura. Peguei uma lixa bem fininha para lixar toda a caixa, mais por costume mesmo, eu sempre preparo caixa de MDF quando eu vou mexer com elas assim, lixando. E aí ela vai soltar um pozinho, então é interessante depois você passar um pano úmido para ir tirando todo o pó. E eu usei uma tinta branca látex PVA para preparar a base dessa caixa. Só vai ser necessário usar a tinta se você for usar cores claras, por isso eu só pintei de branco nas partes que eu ia usar cores claras para poder fazer a base. Se você for usar tipo preto ou marrom bem escuro, não precisa. Você pode passar quantas camadas você preferir, sempre deixando uma secar depois da outra. Eu fiz 2 camadas, tá? E aí depois eu vim com a tinta Metal Colors na cor prata. Misturei ela um pouquinho de água para ficar mais diluída e fácil de aplicar e pintei a tampa. Só que, gente, não tem jeito. Essa tinta, ela mancha muito para pintar. Eu sempre uso ela para fazer só detalhes, só que dessa vez eu vi que realmente não dá porque ela fica manchada. Só que o meu objetivo era deixar a tampa um pouquinho destruidinha mesmo. Então, deu um efeito até legal. Depois que ela secou, eu ainda passei a lixa, que eu lixei toda a caixa. Lixei essa parte também, novamente, para ficar com um aspecto meio que destruidinho. E aí ficou assim, olha, com umas marcações, umas linhas, um pouco meio assim falhado, e eu gostei disso. Na caixa, como eu falei, eu pintei o lado de fora só na parte de cima e por dentro, que são as partes que eu iria precisar usar cores claras, então tenho que fazer essa base. A tinta que eu escolhi foi a acrílica fosca na cor turquesa. E pintei todas as partes que eu pintei de branco, né? Anteriormente para fazer a base e agora para fazer a cor que seria a cor exata que eu queria para cobrir a caixa, tá? E aí ela ficou assim, olha. Tá? Enquanto ela estava terminando de secar algumas partes, eu fui fazendo a parte da logo. Então, você vai precisar de uma logo do Assassin's Creed, você pode procurar no Google, imprimir a sua, ou então, se você preferir, eu vou deixar essa logo que eu desenhei aqui no box de informações, vou deixar um link para você pegar se você precisar também, tá? Eu passei cola branca por toda ela e colei num papelão. A cola que eu estou usando é a Cascorês Extra, que é a cola que geralmente eu uso para fazer artesanato, que ela é um pouco mais forte. Só que nessa parte que é papel com papelão, pode ser cola branca escolar mesmo, tá? Você tem que passar a cola por todos os pedaços do logo, porque ele tem que ficar bem preso para você poder recortar. Recorta aí contornando, né, o traçado do logo. Se você não quiser trabalhar com papelão, você pode trabalhar com EVA, que vai ser até mais fácil. Só que meu objetivo era deixar ele bem altinho, para deixar ele para fora mesmo em alto relevo. Se você quiser, você pode pintar o logo diretamente na caixa, né, que é até mais fácil, mais rápido, dá menos trabalho. Mas como eu queria deixar ele para fora, eu fiz assim. E aí depois que você recortar, você vai perceber se ficou alguma parte aberta, se o papelão descolou. Se acontecer isso, você vem com um pouquinho de cola e cola ali as aberturas, né, para te facilitar nas próximas etapas. Então, você prende tudo ali que soltou. E ele vai ficar um pouco mole, mesmo assim. Então, para contornar isso, eu resolvi grampear para o ferrinho do grampo dar um pouco de sustentação. Só que isso não é tão necessário. Eu só quis fazer assim porque como ele é meio aberto, né, ele parece um A, assim a parte do meio é aberta, então fazia ele ficar bem bambo. Então eu preferi fazer isso, mas você vê como você gosta mais. E eu peguei jornal, piquei pedaços pequenos, passei a mesma cola que eu estava usando e encapei esse papelão. Para que serve isso? Para deixar o acabamento bonito das laterais, porque o papelão fica com essa abertura e, gente, não é porque você está fazendo uma coisa manual que tem que ficar de qualquer jeito, entendeu? Para mim, o acabamento é tudo na peça que você está montando, seja qual for.
Então, eu preferi ter trabalho, mas fazer o negócio direito. Aí eu fui passando cola e contornando com o jornal para cobrir toda a imperfeição. Isso vai fazer também com que a logo fique mais durinha. Então, vai ficar mais resistente e além do acabamento ficar melhor. Mas como eu falei, tem outras formas de fazer, com EVA ou diretamente pintando a logo na caixa. Vai ficar assim, olha. E aí eu vim com a lixa, a mesma lixa que eu lixei a caixa, lixei esse jornal. Por quê? Porque o jornal fica marcado ali com as divisões, né? Você cola vários pedaços, ficam aquelas linhas. Então, isso vai fazer com que meio que desconstrua, fique uma coisa mais uniforme, tá? Ele solta um pouquinho de pó, então depois limpa ele com um papel. E você pintar assim de branco ajuda a fazer uma camada também mais lisa antes de você aplicar a cor que você precisa, né? A cor que eu escolhi é a tinta acrílica brilhante, vermelho fogo. Não necessariamente o logo vai ser vermelho, né, dos jogos, mas eu quis fazer assim para ficar mais chamativo. E a tinta acrílica brilhante, ela já deixa esse aspecto, né, como se já tivesse envernizado, fica bem bonito, então eu escolhi essa tinta por causa disso. Usei a massa de biscuit na cor preta e usei moldes de silicone. Esse de cruz eu aproveitei só o meio e essas laterais eu não precisei aproveitar, só o meio mesmo. E usei esse molde que é de uma moldura, só que ela era bem pequena, então eu só peguei a parte da lateral. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a massa e colocar dentro do molde. Antes, é bom você passar alguma coisa no molde para essa massa não grudar, tá? Eu gosto muito de usar vaselina líquida, mas você pode usar óleo de cozinha, óleo de cabelo, glicerina, qualquer coisa para a massa não grudar. E aí eu apertei bem, porque eu não queria que ficasse da altura da cavidade, não. Eu queria que ficasse um pouquinho mais baixa, porque eu achei que ia ficar muito alta demais, tá? Você vai botar ali e vai desenformar. Se você não tiver o molde, você pode ir em lojas que vendem produtos de MDF. Lá vende aplique, que se chama, né? Essas coisas assim. Aplique em próprio MDF ou em gesso. Então você pode comprar o negócio já pronto. Você não precisa necessariamente ter o molde e também você não precisa necessariamente fazer do jeito que eu estou fazendo. Você pode improvisar, fazer outro tipo de moldura ou não fazer moldura nenhuma, se você preferir assim, tá? Aqui é só uma dica. E aí eu recortei para o tamanho que eu precisava e mesmo assim, depois de recortar, eu ainda apertei a parte onde eu cortei, porque ali geralmente costuma ficar um pouco grosseiro, um pouco alto, né, volumoso. Então apertei para justamente ficar mais fininho e eu poder recortar e ficar com acabamento melhor. E mesmo assim, depois que você recortar, é bom você ir passando o dedo para ajeitar, tirar qualquer rebarba que tenha ficado. E para colar bem simples, eu passei a mesma cola branca, Cascorês Extra, com umas gotinhas dessas super colas do estilo Super Bonder. Eu usei a Tech Bond, só algumas gotinhas para garantir mesmo que a massa ficasse ali presa. E posicionei aonde eu queria. Essa parte, né, desse que eu fiz no molde, que parecia uma moldura, eu aproveitei só a quina para justamente fazer as 4 quinas. E o outro molde, que é o da cruz, eu usei para fazer a junção entre uma quina e outra. Então, nele é a mesma coisa, você vai preparar, vai colocar ali um pouquinho de alguma coisa, eu sempre coloco vaselina líquida, vai colocar a massa e vai apertando para ela ir cabendo ali no espaço. Como eu falei, a parte das laterais não é necessário que você preencha, então você não precisa fazer aquela lateral ali tão certinha que depois vai ser cortado. Eu cortei ali, ó, um lado. E aí eu quase cortei o lado errado, que eu ia cortar a parte de cima. Não é a parte de cima, são só as laterais. E depois você ajeita com a mão, tá? O que você tem que ter em mente? Sempre meça antes de você colar. Então, ali eu já sabia exatamente o que eu precisaria, qual o tamanho seria, tá? Antes de colar. Porque senão depois, quando você medir tudo, pode ser que a logo não encaixa, porque você não mediu, entendeu? Então, sempre meça. Essas pontinhas que eu mostrei, eu recortei a do lado, que é o lado maior desse molde, né? Porque eu vi que quando eu colocasse uma do lado da outra, ia tampar.
ia ficar tipo sobreposta, ia ficar estranho. Eu não queria que ficasse sobreposta, eu queria que ficasse só encostadinha. Então, por isso que eu falo, sempre meça antes de você colar, porque aí medindo não vai ter erro. Você tem que pensar também que quando o biscuit seca, a massa sempre vai encolher. Então, você tem que pensar se realmente vale a pena para o tamanho da sua caixa que você corte, tá? Ali eu vi que, tipo, quando encolhesse ia diminuir muito pouco, ela estava bem na medida que eu queria, então por isso eu preferi cortar, mas às vezes nem sempre o ideal é cortar. Aí você vai ter que avaliar de acordo com o tamanho da sua peça, das coisas que você for fazer. Eu colei da mesma forma, passei a cola branca e depois passei umas gotinhas de Tec Bond só para garantir ali que não ia, né, descolar, e deixei secar de um dia para o outro. Sempre deixa secar, porque se você apertar a massa fresca, vai amassar e estragar todo o seu trabalho, tá? Enquanto estava secando de um dia para o outro, eu usei o Aqua Betume para pintar o fundo. Se você não tiver, você não precisa necessariamente usar o Aqua Betume, tá? Você pode usar uma tinta marrom. Eu só usei ele porque ele fica aqui em casa, eu quase não uso, então para aproveitar. Eu pintei o fundo e pintei as bordinhas das laterais. Por quê? Quando eu colar a foto, né, a imagem, se ela não ficar bem rente ao fundo, vai aparecer um pedaço da caixa. Então é interessante que você sempre pinte a bordinha. Eu usei a tinta acrílica brilhante na cor preta para pintar as laterais e essas partezinhas do biscuit, olha, entre um e outro e bem na bordinha ali do lado de fora. Parece que assim, que não vai fazer tanta diferença, mas faz, vou mostrar mais pra frente. E pintei por dentro da tampa também. Então ali, ó, tô pintando a lateral. Uma coisa que eu não disse é que o pincel sempre tem que ser no mesmo sentido para evitar ficar marcado, sabe? Se você tá indo da direita para esquerda, continua da direita para esquerda. Se tá indo de baixo para cima, faz de baixo para cima. Em lugares pequenos nem tanto, mas quando você pinta a caixa toda por fora, faz diferença sim. Essa bordinha aí eu não pintei para vocês verem a diferença. Olha como fica sem pintar e olha aqui pintando. Não sei se vocês percebem isso, mas para mim dá muita diferença, dá uma sensação de continuidade. Parece que a borda é aquilo tudo, que ela é até mais grossa, sabe? Fica um acabamento para mim muito melhor. Por isso que eu resolvi pintar a parte de fora, tá? Eu já ia deixar a tampa daquele jeito, só que eu fiquei achando que poderia ficar melhor ainda. Então eu peguei esse outro molde, que eu tenho vários moldes aqui em casa, então resolvi procurar o que encaixaria e usei para fazer a lateral da tampa, tá? Então não necessariamente você vai ter o mesmo material que eu estou usando, mas você pode fazer de outras formas, como eu sempre digo, aqui é só uma sugestão. Eu já tinha medido e eu vi que ia passar do que eu precisava, então resolvi cortar ali só a pontinha para ficar bem do tamanho que seria o ideal e ficou dessa forma. Gente, essa tampa ficou um escândalo. Eu tava quase pegando pra mim, porque eu achei que ficou muito bonita mesmo. Olha, eu colei 5 pedacinhos daquele nas laterais. Deixei secar também de um dia pro outro, tá? Sempre deixa secar para você não amassar a massa e o ideal é que ela esteja mais seca quando você for pintar, tá? Eu usei a tinta Metal Colors novamente, a mesma tinta que eu usei para tampa. Coloquei um pouquinho ali no papel e vim com o pincel na tinta, tirei o excesso e apliquei por cima do biscuit. Dicas: o pincel tem que estar sempre com pouca tinta, por isso tire bem o excesso. E outra coisa, o pincel tem que ser durinho e com a ponta quadrada. Por quê? Aí o efeito se dá por você deixar o fundo escuro, então a massa preta. Se você não tiver a massa preta, tu pinta ela antes de preto. E depois você faz esse meio que reflexo metálico por cima. Esse que é o efeito legal. Se você fizer com pincel molenga, ele vai pintar tudo. E não é esse o objetivo que eu queria, tá? Não necessariamente você precisa fazer também com a tinta prateada. Ela dá um efeito de metal por estar prateado. Se você fizer dourado, também fica lindo. Fica um efeito de ouro envelhecido, que também foi minha dúvida. Eu queria muito fazer dourado e prateado. Eu fiquei nessa de qual que eu faço. Escolhi prateado, mas qualquer tinta metálica que você usar vai ficar excelente, tá? Então agora para a parte da caixa. Você vai imprimir a imagem que você quiser na folha ofício mesmo, não precisa de ter folha elaborada, folha cara, nem nada disso. Folha ofício, vai medir na sua caixa. Marca as laterais bem,
tá? Aí tem que marcar bem para ficar bem certinho. Vai ficar assim. A parte de cima eu deixei assim só na tinta, porque é exatamente a parte onde a tampa entra. Se a imagem fosse até a parte de cima, quando eu colocasse a tampa, a lateral da tampa ia cobrir a cabeça dos personagens. Então tudo tem que ser medido por causa disso. Eu preferi deixar ali a parte de cima na tinta. Então, eu marquei ali bem as laterais e aí você vai ver se a lateral ficou grande. No meu caso, eu preferi recortar a lateral na metade. Por quê? Ali tem que ficar só uma bordinha para acabamento. O ideal é que não fique um tamanho tão grande, tá? Então, quando você for colar uma imagem sobreposta à outra do lado, pode ser que dê um volumezinho. Então, é melhor você deixar a lateral bem pequenininha para esse volume ficar mínimo, se acontecer, porque às vezes nem acontece. Se você colar bem mesmo, nem dá esse volume. Então, cortei na metade, olha, ficou desse jeito. E aí, o que você vai fazer? Você vai preparar a caixa com cola. Estou usando novamente a cola branca Cascorês Extra. E você vai passar por toda a área. Eu preferi passar por toda a parte, mesmo sabendo que a imagem não ia chegar até lá em cima. Por quê? Para garantir que pelo menos toda a área está coberta com cola e quando eu fosse colar a imagem ia pegar a cola, não importa onde ela esteja, entendeu? Porque é muito chato você colar e ver que ficou um pedaço sem cola. Quando isso acontece, depois que seca, fica um acabamento ruim, porque o papel, na parte que está sem cola, vai ficar descolado da caixa. Então, para evitar isso, passa a cola no espaço todo. Não tem problema você passar do pedaço que você queria, porque quando a cola branca seca, ela fica transparente mesmo, então não tem problema nenhum. Agora, a dica que eu deixo é, estique bem essa cola, tá? Não deixe poça de cola acumulada. Tem que estar com uma quantidade generosa, só que bem esticado. Por isso, eu aconselho que você passe nos dois sentidos. Passa da direita para a esquerda, depois passa de cima para baixo, para garantir que pegou em tudo, tá? E aí, depois que tiver bem esticadinho e com bastante cola, você vai passar também nas bordinhas para fazer a lateral, porque na caixa você não passou, né? Então, passa no papel, porque essa bordinha também é necessário que cole na caixa, né? Que prenda nela. Mas como eu digo, nada de exagero. Passa, claro que uma quantidade que, né, vai ser necessário para colar, mas passa esticando bem. E aí o que você vai fazer? Você vai posicionar a imagem na caixa. Eu aconselho que você respeite ali logo a lateral que você marcou, então você sabe que aquela lateral que é a parte que encaixa mesmo dos lados. E você se concentra para ver se na parte de baixo está bem rente ali também, né? Para não ficar um espaço. Outra coisa, se a sua mão sujar de cola, limpa a mão. Não encosta a mão com a cola no papel, porque pode manchar, tá? Ali eu dei uma prévia, né? Alisando assim com a mão. Só que na verdade depois eu vim com papel. Eu tô usando papel higiênico mesmo. Pode ser qualquer papel fininho que você tenha. Não vem com papel grosso para não rasgar, não estragar a imagem. E agora, tipo, o pulo do gato, a coisa chave da dica é usar um secador de cabelo no jato quente. Isso vai fazer com que o papel seque sempre muito liso, tá? Não enruga de jeito nenhum. Se por acaso você não tiver secador de cabelo, o que você pode fazer? Usa o fogão, cola a imagem, vai no fogão, liga lá o fogo e com aquele calor que sobe do fogo, aquele vapor quente, você coloca a imagem e estica. É claro que você não vai poder, né, encostar no fogo para não sair pegando fogo em tudo. Deixa numa distância ok, e estique. Com secador é muito mais fácil, claro, mas se você não tiver, dá para fazer de outras formas. As laterais também você tem que prestar atenção, tem que esticar e secar também com o secador. Se você acompanha o canal, você sabe que eu já fiz o armário de Nárnia usando essa mesma técnica. Fica excelente, fica bem lisinho mesmo. E depois, no final, nem parece que você usou folha ofício, né? Porque geralmente quando a pessoa usa esse tipo de qualquer tipo de papel, né? Mas esses papéis mais finos, quando você usa com cola normal e deixa secar naturalmente, vai ficar tudo enrugado.
e dessa forma não. E depois, então, quando passar o verniz, aí que dá um acabamento mais incrível ainda e fica muito bonito. Então, você estica bem. Como você vai saber que a cola secou? Quando você passar a mão no papel, não sentir mais umidade dele. E quando o papel estiver bem quente, também você sabe que secou. Dedique um tempo especial a isso, tá? Para depois não estragar seu trabalho. Então, veja se realmente secou. Olha, ali eu tô mostrando que tá lisinho, tá? Você vê que não tem bolha, não tem enrugado, não tem nada. Fica bem lisinho. É assim que tem que ficar. Então, agora a próxima parte. Esse é o segundo lado. Então, no primeiro lado, você deixa a borda, né, dos dois lados. Esse segundo lado, o que você vai fazer? Vai posicionar, vai marcar a lateral e você vai cortar uma borda. O que acontece? A parte dessa borda da lateral, ela tem que ficar sempre por baixo, nunca por cima. Se aí você deixasse os dois lados, quando você dobrasse, um dos lados ia ficar por cima da primeira imagem que você já colou. E não é isso que você quer, não é isso que fica bacana. O bacana é a bordinha ficar por baixo, dando uma margem de segurança. Porque quando você colar essa próxima foto, se ela não ficar bem na quina, por algum motivo, tipo se você colar errado, vai ter uma bordinha ali que não vai deixar que a caixa apareça. Vai aparecer um pedacinho da borda. Então essa é a margem de segurança. Só que como já tem ali, ó, você só vai posicionar e colar. Já está com a margem da sua segurança ali para você. E do outro lado você deixa, né? Você pode só encurtar o tamanho, mas deixa. Então ali, ó, já colei 3 partes. Você tem que ver que a parte de cima tá uma encontrando com a outra. Olha, para ficar bonito tem que estar assim, bem reto. E o fundo também, bem rente ao fundo. Não deixe o papel passar. E agora, a última parte, o que você vai fazer? Na última parte tem borda dos dois lados. E o que eu disse aqui, a borda tem que estar sempre por baixo, não é? Então, o que você vai fazer é pegar a última imagem, vai marcar, igual você fez nos outros lados, só que por essa parte já ter a borda dos dois lados, já está ali com a sua margem de segurança, o que você vai fazer é cortar essas duas bordas. Não precisa ter. Porque se ela tiver, ela vai ficar por cima, né, das imagens dos outros lados da caixa. E vai ficar feio ter essa borda por cima. E como já tem ali por baixo, por causa das outras laterais, não é necessário que tenha borda. Então é só você recortar e colar da mesma forma que colou os outros lados, tá? Então, recapitulando, a primeira parte você deixa as duas bordas. A segunda e a terceira, você só deixa uma borda para o lado que não precisa. E na última você corta as duas. Agora explicando por que uma borda ficou mais larga do que a outra. Você tem que ver que, tipo, o lado que está mais grosso tinha espaço para cortar. Esse lado que está mais fino já está muito perto da mão do personagem. Então, quando você for recortar, você tem que ver isso também. Tipo, qual a parte que vai ficar melhor, que você não vai perder partes importantes do desenho. Então, não necessariamente você vai pegar e medir o mesmo lado igual para as duas partes. Você vai ver se um lado tem espaço de cenário sobrando e no outro não. E você vai cortar como for mais de acordo. Nesse caso, eu cortei desse lado mais fino por causa da mão do personagem. E do outro, tinha um espaço de cenário. Então, dessa forma, eu não perdi o desenho, entendeu? Vai ficar legal da mesma forma para os dois lados. Você vai colar do mesmo jeito, tá? Depois de seco, você vai passar o verniz geral. É o verniz que eu mais gosto de trabalhar quando eu mexo assim com coisas de artesanato. Ele deixa um brilho incrível. Olha, só de encostar você já vê que a foto fica viva, tá? Mas o que eu tenho para falar, não sei se você está percebendo, olha, conforme eu estou passando, ele meio que atravessou o papel e apareceu a tinta verde que está embaixo, ficou manchado. Não era esse meu objetivo, mas mesmo não sendo meu objetivo, eu achei que ficou uma coisa legal, ficou parecendo que é da imagem. Quando eu fiz o armário de Nárnia, eu não pintei a caixinha que eu usei. Então, o que eu recomendo? Não pinte também, se você quer aproveitar a imagem toda do jeito que ela é, né? Não pinte. Se você pintar, o que você pode fazer? Colar a imagem antes e pintar depois, só a bordinha ali.
Só que isso corre o risco de você errar e pintar por cima da imagem e estragar. Outra coisa que você pode fazer é usar a imagem do tamanho da caixa toda mesmo, que aí você não precisa pintar. Só que a tampa pode esconder a cabeça do personagem. Você pode escolher uma cor como eu escolhi, tipo verde, e passar só ali na parte de cima, porque aí vai parecer que junta com o céu, dá um efeito legal. Ou você pode colar um papel contact atrás da foto, antes de colar essa imagem na caixa, porque aí vai proteger, vai ter uma camada de plástico entre a tinta e a imagem, e aí não vai ter como a tinta aparecer, né? Não vai ter como atravessar o papel. Então essas são algumas dicas para você contornar essa situação. No meu caso, eu deixei assim mesmo, né? Eu não sabia que ia ficar assim, não era meu objetivo, mas não ficou tão ruim. Mas como eu estou ensinando vocês, eu estou passando, né, tudo o que aconteceu e como você pode contornar essa situação. Agora, quanto à pintura, como eu digo, sempre o pincel no mesmo sentido, para não ficar com marca. Você pode passar quantas camadas você quiser, sempre deixando uma secar para depois fazer outra. Eu passei 3 camadas, mas 2 só já tá bom. E outra coisa, estique muito bem esse verniz. Muito. Se você deixar o verniz acumulado e ele escorrer, vai ficar tipo uma gota escorrida, manchada, vai ficar horrível. Então, não exagere na quantidade de verniz. Passe camadas finas, bem esticadas, e aí você vai construindo camadas. Isso vai garantir que fique liso e que não fique tipo o verniz escorrido, não estraga nada do que você está fazendo, tá? E dá um brilho incrível, acho que dá para perceber como que era o papel, nem parece mais que é o mesmo papel, que é folha ofício que eu usei, porque dá um acabamento muito legal e realmente modifica muito, fica com brilho, fica a cor viva, né? Eu gostei bastante. Então, enquanto estava lá secando, eu voltei para a tampa, passei a cola Cascoreis Extra por toda a parte de trás da logo e passei umas gotas de Tech Bond também para garantir que ia colar. Depois que eu passei cola em tudo, eu vi que aquela beiradinha onde tem o cabinho mais fino, né, da parte de baixo, estava com dificuldade de ser colado. Então depois eu vim com uma cola chamada T6000, que ela é tipo uma cola de contato, para colar só aquela beiradinha. Eu não filmei, mas já tô falando que isso pode acontecer. Então você pode ter que usar outro tipo de cola para colar alguma pontinha que não fique. Mas é só você posicionar e apertar, tá? Depois de tudo seco, a caixa vai estar pronta. Ela ficou dessa forma, olha, mostrando mais os detalhes para vocês. Eu achei que ficou muito bom, olha. Qualquer pessoa que gostar desse jogo vai pirar nessa caixa, então dá para você fazer um negócio bacana e em casa por você mesmo, que adquire até um valor maior ao presente que você vai dar para essa pessoa. Então essa foi a minha dica. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas essa caixa tem muitas etapas. Eu espero que eu tenha conseguido explicar direitinho, que você tenha gostado. Se você não for inscrito, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!